Bom dia, professora. Bom dia, turma. Meu nome é Giovana e estarei apresentando o trabalho do meu grupo Vermelho Vinho. Nosso tema é conexões e escalas, sendo trabalhado com o terceiro ano do ensino fundamental. Nosso objeto de conhecimento é paisagens naturais e antrópicas em transformação. E a nossa habilidade, EF03-GE04, consiste em explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a outros lugares. Conexões e escalas consiste em articular diferentes espaços e escalas de análise para compreender as relações existentes entre fatos nos níveis local e global. A paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, nesse tipo de área não há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, preservadas, não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural. Alguns exemplos de paisagens naturais incluem geleiras, desertos, florestas, savanas, o fundo do mar, pântanos e outros. A paisagem antrópica, que também é conhecida como paisagem cultural ou humanizada, é a paisagem constituída a partir da interferência humana. Por causa disso, ela é formada por elementos naturais e elementos culturais, que são criados ou transformados mediante a ação antrópica. Nas paisagens culturais são encontrados edificações de vários tipos: casas, prédios, ruas, avenidas, pontes, túneis e diversas formas constituídas pelo trabalho humano. As paisagens culturais são dinâmicas e se modificam seguindo o tempo da sociedade, o que as diferenciam das paisagens naturais. Sobre as transformações das paisagens, Bering afirma que a paisagem que vemos hoje não será a que veremos amanhã e nem tampouco a que foi vista ontem, pois a paisagem é produzida e reproduzida no decorrer do tempo, através da ação do homem e da sociedade sobre o território, levando-se em conta que cada ator social tem seu tempo próprio no espaço. Dessa forma, é importante compreender que as paisagens são alteradas mediante o tempo e a necessidade de cada tipo de sociedade que habita uma porção do espaço. Após a canção, a professora irá pedir que os alunos façam duplas, pedindo que peguem papel e caneta e escrevam as seguintes questões. Primeira pergunta: quais características da paisagem descrita na canção estão presentes no seu dia a dia? Segunda pergunta: quando você olha pela janela do seu quarto ou de outro lugar da sua casa, você vê as mesmas paisagens descritas na canção? Quais são diferentes? Essas perguntas devem ser feitas de um aluno para o outro, em formato de entrevista. Com base nas respostas, cada um irá desenhar no seu papel a representação da paisagem descrita pelo colega na entrevista. Por exemplo, um aluno pode dizer que a paisagem que ele vê da janela do seu quarto tem um prédio muito alto, e o outro aluno pode dizer que consegue ver toda a cidade. Assim, cada aluno fará o desenho descritivo como forma de registro da paisagem do colega. Ao final da atividade, a professora solicitará que os alunos reúnam-se em uma grande roda de conversa. Neste momento, as duplas formadas irão explicar para os demais colegas quais foram as paisagens descritas nas entrevistas, respondendo aos questionamentos colocados pela professora e mostrando seus desenhos. Ao longo da conversa, a professora irá incentivar os alunos a perceberem novos elementos que possam surgir nas respostas e também aqueles elementos que se repetem muitas vezes, caracterizando paisagens semelhantes. Após a atividade, os alunos responderão a pergunta inicial da aula: todas as paisagens são iguais? A aula 2 tem como tema Paisagens naturais e antrópicas da cidade. A professora iniciará a aula explicando sobre as paisagens naturais e antrópicas e sobre a presença e organização dessas paisagens, especialmente do entorno da escola. Após a explicação,
a professora irá sugerir aos alunos um passeio no entorno da escola. Para este momento, eles levarão uma ficha de observação das paisagens. E com a ajuda da professora, os alunos poderão descrever as paisagens naturais e antrópicas que encontrarem, partindo de elementos visíveis nestes espaços, tais como carros, árvores, prédios, pontes, rios, casas e entre outros. Na ficha de observação, os alunos encontrarão duas questões norteadoras. Primeiro, há elementos naturais na paisagem observada? Quais são eles? 2. Há elementos antrópicos nas paisagens observadas? Quais são eles? Após o passeio, os alunos irão se reunir em uma roda de conversa e a professora solicitará que cada aluno leia ou explique as descrições que fez sobre as paisagens observadas. Ao final do debate, entre os alunos, a professora pode fazer uma breve explicação que na cidade encontramos paisagens que misturam elementos naturais e antrópicos, especialmente devido às transformações realizadas pelo ser humano, no intuito de atender às suas necessidades de moradia, lazer, transporte, segurança, entre outros. E neste debate, a professora pode trazer fotos utilizando exemplos da cidade em que a escola se encontra, fazendo os alunos refletir também sobre o fato de que os espaços em que hoje encontram-se as cidades já foram um dia apenas paisagens naturais e podem ter pertencido à chamada área rural do município. Com o passar do tempo, de modo a atender às demandas das populações que, por razões diversas, se aglomeram nos lugares, estes espaços foram sendo transformados no que hoje conhecemos como cidade. A terceira aula tem como tema O ser humano transforma a paisagem. Nesta aula, será discutido sobre as transformações das paisagens provocadas pelo ser humano, quando este precisa suprir alguma necessidade. Após o debate, será mostrada aos alunos a imagem que está sendo apresentada no slide. A professora irá sugerir que os alunos apontem nesta paisagem quais foram as transformações promovidas pela ação humana e com qual finalidade. Por exemplo, qual a função desta ponte na cidade de São Paulo? É possível que os alunos respondam que a ponte tem a função de melhorar a travessia das pessoas e dos automóveis, o que está correto. Outras respostas podem surgir, relacionadas à necessidade de locomoção, economia de tempo e etc. Após, a professora irá aplicar uma atividade com enigmas. Com a turma dividida em 4 grupos, será feito um sorteio com os enigmas, de modo que todos possam participar da atividade. Cada grupo receberá um enigma por vez. E caso nenhum aluno do grupo consiga resolver o enigma proposto, os outros alunos da turma podem ajudar. É importante ressaltar que a atividade não consiste em uma competição entre grupos, mas um exercício colaborativo. Exemplo de enigma. Gustavo mora em uma área cercada por serras e um rio. No seu primeiro dia da escola nova, ele conheceu um colega chamado João. Ao conversarem, descobriram que moravam próximos, porém em lados diferentes do rio. Para chegar à casa um do outro, João e Gustavo precisavam fazer um longo percurso. Para fazer a travessia do rio, qual construção poderia ser realizada de modo que esses amigos pudessem chegar à casa um do outro de maneira mais rápida? Ao final do jogo dos enigmas, reúna a turma em um círculo para que possam conversar sobre as perguntas que acabaram de responder, decifrando as charadas. Como forma de sistematizar, questione aos alunos. Nos enigmas que resolvemos, foi possível atender às necessidades humanas apenas com os dos elementos naturais? Por quê? Eles responderão oralmente na roda de conversa. A expectativa de respostas é que os alunos percebam que, apesar
de nos enigmas existirem elementos naturais presentes nas paisagens descritas, em todas elas foi necessária a construção ou criação de algum elemento antrópico, ou seja, uma construção humana, como uma ponte, um viaduto, um túnel, uma estrada pavimentada, etc. Dessa forma, eles perceberão que as paisagens transformadas podem conservar elementos naturais em sua composição, mas que são modificadas para atender a algum tipo de necessidade humana, seja ela econômica ou ligada ao conforto. A aula 4 tem como tema elementos naturais e culturais das paisagens. A professora conversará com os alunos sobre o significado da palavra elemento, explicando que, ao se referir a um elemento natural, estamos dizendo que ele foi produzido a partir das condições naturais. Por outro lado, os elementos culturais são produzidos pelo ser humano a partir das suas necessidades, com base nas características da sua cultura. E também existem elementos que são implementados pelo ser humano e que parecem naturais, porém não são. Um exemplo disso é a arborização das ruas e praças. Se a árvore já existe naquele local e não tiver sido alterada no período da construção da rua, ela é de caráter natural. Porém, se as árvores foram deslocadas com o intuito de serem plantadas na rua ou em uma praça, elas se tornam elementos humanizados. Após a conversa, a professora irá instigar os alunos a refletirem sobre as alterações nas paisagens, a partir da seguinte questão: de quais formas as pessoas podem alterar uma paisagem natural? A partir das respostas, a professora irá registrar de forma escrita na lousa as respostas dos alunos e assim irá aplicar uma atividade. Os alunos irão receber imagens de diversas paisagens e uma tabela, em que irá constar duas colunas, uma para que anotem os elementos naturais e outra para que escrevam os elementos culturais presentes nas imagens das paisagens. Ao finalizar a atividade, em uma roda de conversa, os alunos irão apresentar e discutir sobre suas tabelas. A professora irá concluir a aula reforçando com os alunos as diferenças entre os elementos naturais e culturais das paisagens, incentivando que eles percebam a grande variedade de elementos de ambos os tipos nas paisagens ao nosso redor. A importância que tanto os elementos naturais quanto os culturais desempenham nas paisagens que observamos e temos ao nosso redor, e o quanto seria difícil convivermos em um ambiente dotado apenas de um dos tipos de elementos, visto que nossa cultura carrega e cria necessidades que dependem de ambos para nossa sobrevivência. A quinta aula tem como tema tipos de paisagens. A professora irá propor um trabalho sobre as paisagens. Os alunos deverão trazer de casa imagens de paisagens que um dia foram naturais e que se transformaram em paisagens antrópicas. Essas paisagens podem ser das suas casas, dos seus bairros, de uma paisagem que se vê no caminho da escola. Os alunos formarão duplas e, entre eles, irão discutir sobre as imagens que trouxeram. A tarefa desse trabalho será encontrar quais foram as transformações do homem e encontrar características semelhantes e diferentes nas imagens. Após realizar a tarefa, a dupla irá montar um cartaz com as suas imagens e com os apontamentos que fizeram na tarefa. Com todos os cartazes prontos, todos os alunos se reunirão em uma roda de conversa e irão apresentar seus trabalhos para os colegas e a professora. A sexta aula tem como tema Sentimentos da Infância. A professora começará a aula lendo um poema de Casimiro de Abreu, chamado Meus 8 anos. Junto com a turma, fará a leitura do poema. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida,
da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Neste poema, Casimiro de Abreu conta um pouco sobre onde passou a sua infância. Após a leitura, a professora irá aplicar uma atividade, entregando aos alunos uma folha com o poema e as seguintes questões. Primeiro, sublinhe no texto os elementos naturais citados. E segundo, no espaço abaixo, represente por meio de um desenho a paisagem descrita no texto, inserindo os elementos nele citados. Após a atividade, cada aluno apresentará o seu desenho aos colegas e ao professor. A sétima e última aula tem como tema o lugar onde vivo. Após as aulas sobre paisagens, os alunos serão instigados a pensarem na paisagem do lugar onde vive e, por meio de uma expressão artística, podendo ser uma pintura, uma maquete, uma canção ou o que desejarem criar, irão representar esta paisagem. Após as criações, cada aluno irá apresentar a sua expressão artística aos colegas e ao professor, e assim será feita uma exposição de todas as paisagens da turma. Bom, assim finalizamos o nosso trabalho. Foram esses 7 planos de aulas que gostaríamos de aplicar ao nosso tema e esperamos que tenham compreendido a nossa ideia e objetivo de conhecimento. Nós, do Grupo Vermelho Vinho, agradecemos a atenção de todos na apresentação do nosso trabalho. O nosso muito obrigada.